Olá, irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos dar continuidade sobre esse vídeo aqui, sobre o capelão Nildo Mendeiro. Então, temos que ficar esperto sobre os capelãos, sobre a capelania. Né? São homens que querem perverter o evangelho, falar do que pensa, do seu jeito, na minha opinião. Então, temos que ficar espertos sobre esses falsos mestres capelão, né? Porque na capelania, você faz curso para ser um mestre, né? Pai de juiz, é um mestre na capelania. Você paga para se tornar um mestre, né? Que é juiz de paz. Se torna uma pessoa mestre. Como na maçonaria, tem esse negócio de grão-mestre e assim vai, ok? Então, relembrando aos irmãos que a capelania vem da maçonaria, os capelão, exatamente de ensinar as pessoas a serem melhores e não sei o quê, ok? A origem do capelão vem da maçonaria. Por isso que você vê o Nildo Mendeiro capelão, com aquele símbolo do triângulo, né, da maçonaria. Bom, vamos acompanhar esse vídeo aqui, ok? Vocês vão ver aqui o Nildo Mendeiro falando mal do apóstolo Paulo. Como é que uma pessoa quer falar de um assunto bíblico se ele não entende nem o que lê e nem o que diz? Mas o que eu quero deixar bem claro para os irmãos, que esses capelão, eles querem perverter a Bíblia Sagrada. Esse capelão revoltado das pessoas que frequentam locais, que frequentam, né, aí fora, né? Tem um vídeo dele, onde ele falou, né, que não é para frequentar esses locais, é para ficar em casa. Então, esses são tipos de desigrejados que querem tirar o povo de frequentar. O importante é nós frequentar locais corretos, um local onde o pastor ele ensina o verdadeiro evangelho, a Bíblia Sagrada, ok? Que um pastor que apacenta as ovelhas do modo que Deus quer que apacente, para que as ovelhas se tornem ovelhas sábias, inteligentes, com conhecimento. O que Deus pede aos pastores é que ensinem as ovelhas com conhecimento, né? Da sabedoria de Deus, da Bíblia Sagrada, ok? Vamos lá acompanhar aqui, ó. Vamos lá acompanhar. Acompanha aí na tela. Alô, meus amigos, um grande abraço para todos vocês. Hoje, dia 28 de agosto de 2024, direto do estado do Pernambuco para todo o Brasil, o agricultor da fé, lendo a Bíblia King James, tradução 1611, para gerar fé no nosso coração e continuarmos a nossa peregrinação com os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dos apóstolos que deixou aqui para nós, para termos uma vida honesta e sossegada. Como é que ele acaba de falar, né? Os ensinamentos dos apóstolos. Irmão, pelo amor de Deus. Olha só o que ele vai fazer com o apóstolo Paulo, né? Com o apóstolo Paulo, né? Com os ensinamentos dos apóstolos. Mas ele mesmo vai matar o apóstolo, né? Observe aí. Cumprindo os ensinamentos do Senhor, não sendo só ouvinte, mas praticante. Praticar, nem que seja alguns aconselhamentos que ele nos dá. Como é que é? Como é que é, capelão Nildo Mendeiro? Como é que é? Praticar alguns conselhos da Bíblia? Não. Nós temos, irmãos, que praticar todos os conselhos de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, os irmãos, vejam que esses capelão, esses falsos cristãos, eles vão para a Bíblia para catar o que agrada a ele. O que agrada a ele. Ah, isso aqui não me serve. Isso aqui serve. Isso aqui eu não quero não. Mas isso aqui, para catar na Bíblia o que serve para ele. Vocês estão entendendo? E é o que ele vai fazer a partir de agora com a Bíblia Sagrada. É triste, irmão. De olho
e esperto, vigiai com esses falsos mestres capelão. E tem uma diferença e faz uma diferença enorme na nossa vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, meu muito obrigado por aqueles que ainda irão se inscrever neste canal e outros que já se inscreveram no meu canal. Muito obrigado. As pessoas também que me acompanham lá no Kawai, muito obrigado, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao padrão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o modelo de igreja que ele mostra aqui para nós. Se nós pegarmos o modelo da igreja do apóstolo Paulo, no meu entendimento, eu vejo que o apóstolo Paulo... Olha só, no meu entendimento, eu vejo que o apóstolo Paulo, então, ele está empurrando o seu entendimento. Irmão, pelo amor de Deus, como é que ele grava vídeos? Ele grava vídeo recente agora. Não, aqui não é minha opinião, não é o que eu penso. Só que ele bota o que ele pensa, o que ele acha, né? Ele faz do que ele acha para querer matar a Bíblia Sagrada. Misericórdia. Vamos lá. Ter sido treinado desde pequeno na lei dos fariseus, ele era fariseu dos fariseus. Um homem que foi treinado por Gamaliel. Então, ele já tinha os usos e costumes judaicos e creio que ele colocou isso dentro do cristianismo, quando ele começou a colocar pessoas em cargos, como bispos, como presbíteros, né? Que Jesus, segundo o apóstolo Paulo, ele falou que Jesus deu uns para pastores, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, mas o Senhor Jesus Cristo não fala sobre isso. Quem fala sobre isso é o apóstolo Paulo. Né? Vocês estão compreendendo, irmão? Esses capelão, o falso mestre capelão Nildo Mendeiro. Vocês estão entendendo, irmão? Falando mal do apóstolo Paulo. Jogando Paulo contra Jesus. Nildo Mendeiro, o próprio Espírito Santo deu uns para apóstolos, pastores, né? Presbítero e assim vai, bispo e assim vai. O próprio Espírito Santo. Mas os irmãos vejam que ele fala mal do apóstolo Paulo. Né? Vamos acompanhar o vídeo, que, irmão, é horrível. É horrível o que esses capelãos querem fazer com o verdadeiro evangelho, para querer pescar o nosso povo. Né? Vamos lá. E se você pegar a tradição judaica, existe profetas, existe sacerdotes, existe uma hierarquia lá dentro, é tanto que o catolicismo copiou, né, os nomes. Bom, Nildo Mendeiro, eu quero dizer para você que no Velho Testamento existia sacerdotes, existia pastores, sacerdotes, profetas, pois é, tá certo? No próprio a Torá, no próprio Velho Testamento, existia pastores. Já já nós vamos conhecer o texto bíblico, né? Vamos lá. Que tem no judaísmo e fundou isso e colocou uma figura mais importante que é Papa. Então tem o Papa, arcebispo, tem os bispos, tem os frades, tem os padres, tem os... E deixando bem claro para o capelão, né? Que não foi a Igreja Católica que deu título, inventou o título de pastores, de presbíteros, né? De pastores, de presbítero, não sei o quê. Não. O título de pastor, profeta, sacerdotes vem do Velho Testamento. Vem da Bíblia Sagrada, viu? Capelão Nildo Mendeiro. Pois é. Como é que você vem para a plataforma querer falar do apóstolo Paulo,
Se você não tem conhecimento sobre a história dos apóstolos, mas para querer perverter, falar mal do apóstolo Paulo, misericórdia. Você não vai falar mal do apóstolo Paulo, não, porque a verdade, ela vai vir à tona, tá certo, capelão? Vamos. Coroinha, e aí eles vão dando os títulos no catolicismo. Na igreja evangélica, eles também pegaram os títulos que tem aqui, que o apóstolo Paulo diz que Jesus deixou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e outros para pastores. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo não fala sobre isso. Ele diz que ele é... É o que, rapaz? É o que? Jesus não fala sobre isso? Você quer lutar contra o próprio Deus, capelão? Você quer ser contra a própria palavra do apóstolo Paulo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sendo contra a palavra do apóstolo Paulo. Os pastores, os títulos de pastor, vêm do Velho Testamento, capelão. Não precisa Jesus, né, ficar falando. O pastor botar o título de Pedro, pastor, o pastor Pedro, o pastor Paulo. Calma, calma. Porque Pedro não recebeu o título de pastor? Porque Paulo não recebeu o título de pastor? Calma, muita calma nessa hora, né? Já já os irmãos vão saber. Vamos lá, acompanhar o restinho aqui. É o bom pastor, né? E ele pede para Pedro apacentar o rebanho, pastorear o rebanho, mas não dá um título de pastor para ele, nem dá outro título para os outros, né? Agora vamos entrar nessa parte aqui, tá? Vamos entrar nessa parte aqui, vamos lá. Nildo Mendeiro, por que Jesus não deu título? Por que Jesus não deu título para Pedro de pastor? Por que não deu? Porque Jesus não deu o título de pastor para os apóstolos, todos os apóstolos, incluindo Paulo. Sabe por quê, Nildo Mendeiro? Porque a eleição dos apóstolos deles, a função e a missão deles era sair pelo mundo afora. Não era de Pedro ser pastor e ficar ali em um local apenas apacentando as ovelhas no curral. Ok, Nildo Medeiros? Porque Pedro não recebeu o título de pastor, Paulo e os outros? Porque eles eram homens que a sua missão era sair pelo mundo afora sem ter aonde pousar a sua cabeça. Ok? Mas claro que sim, Jesus, através do apóstolo Paulo, a revelação dada ao apóstolo Paulo, o Espírito Santo elegeu uns para profetas, para pastores e assim vai. Então, o pastor é aquele que fica apacentando as ovelhas. Ele fica em um local apacentando as ovelhas, né, no conhecimento de Deus. Então, alguém que apacenta as ovelhas, eles são chamados de pastor. Aquele que é convocado apenas para ficar ali cuidando das ovelhas. Compreendeu, Nildo Mendeiro? Calma, porque a Bíblia, ela vem já, para vocês verem aqui, do Velho Testamento. Irmão, é triste. Vocês têm que se acordar para os falsos evangélicos que estão vindo aí, através dos capelão das capelanias. O falso evangelho. Homens que pervertem a Bíblia Sagrada. Né? É a salvação por boas obras dos capelania, dos capelão, por boas obras. Basta você fazer o bem que você vai ser salvo. Não. Não é pelas nossas boas obras de nós mesmos que nós seremos salvos. Né? Então, vamos acompanhar esse vídeo aqui que é triste, irmão. É horrível o que esse capelão Nildo Mendeiro falando mal do apóstolo Paulo. Pelo amor de Deus. E eu quero dizer para o Nildo Mendeiro
O apóstolo Paulo ele aprendeu da seita dos fariseus. O apóstolo Paulo aprendeu da seita dos fariseus, Nildo Mendes. Não foi realmente as doutrinas de Moisés. O que o apóstolo Paulo aprendeu dos fariseus foi perseguir os cristãos, foi torturar os cristãos. É isso que ele aprendeu, a perseguir os cristãos, a maltratar. Isso eu vou revelar depois, capelão Nildo Medeiros. E o que eu quero dizer para o Nildo Medeiros, que Paulo não trouxe, o apóstolo Paulo, ele não trouxe para o cristão, para o cristianismo, para fazer a circuncisão para ser salvo. Não, 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 não. O apóstolo Paulo não falou que é para sacrificar animal pelo nosso pecado. Paulo não trouxe essas coisas, salvação por boas obras, do que ele aprendeu, Nildo Mendeiro, dos fariseus, ele não trouxe para o cristão, não. Compreendeu, Nildo Mendeiro? Como é que você vem falar umas besteiras dessa, falar mal do meu irmão apóstolo Paulo? Não, você não vai falar mal do apóstolo Paulo, não, porque eu estou aqui para defender os meus irmãos apóstolos. Tá certo, Nildo Medeiros? Porque a verdade está na Bíblia, para envergonhar os lobos disfarçados de pele de ovelha. Não vale de nada. Ai, que na minha opinião, o apóstolo Paulo, ninguém quer ser. Então, se o judeu soubesse que ele era filho de grego, ia matar o nosso irmão. Por isso que Paulo mandou circuncidar por causa disso. E eu quero dizer para o Nildo Mendeiro que Paulo ele combatia a circuncisão, que os fariseus pregavam para ser salvo pela circuncisão. Tinha que praticar aquelas obras de sacrifício de animal para tirar o pecado. Sei o quê. O Nildo Mendeiro, pelo amor de Deus. Oh, meu Pai do céu, pelo amor de Deus. Cuidado, irmão, com os capelão, que está chamando os pastores, está chamando as igrejas. Quando você vê essas pessoas, não julgue para que não seja julgado. Não pode julgar ninguém. Isso é a doutrina que já vem dos pastores da capelania. Tá certo? São as turmas do não julgueis, das capelanias. Já tá. Se desperte, amado irmão, com esse capelão aqui, o falso mestre capelão. Vamos lá. Apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Que o que é o apostolado? É servir. Aquele que serve, como um garçom. Ele está lá disponível para servir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, ele não sabe nem exatamente o que significa apóstolo, né? Ele não sabe exatamente o que significa apóstolo, né? Os apóstolos, eles receberam uma missão de fazer ides, né? Fazer ides, pregar o evangelho para todos os cantos da terra. Então, ser apóstolo é um chamado realmente de Deus. E esse apóstolo, ele não tem onde pousar a sua cabeça. Ele vai andar pregando o evangelho por aí. Okay? Já o pastor, ele fica ali no curral, cuidando das ovelhas, para os lobos não tomar, cuidando das ovelhas. Okay? Então, os pastores também, eles têm que sair com as ovelhas para as ruas, para pregar o evangelho, né? Jesus, ele era pastor, e ele pregava nas ruas, pregava nos templos e pregava também nas ruas. Que o pastor também tem que ser exemplo de Jesus Cristo. Não apenas o pastor ficar preso da igreja, do templo para casa, do local para casa, não. O pastor, ele também tem que fazer missão, como Jesus fazia. Tem que ser exemplo de Cristo, pastores, certo? Não é ficar preso numa gaiola ali, não. Tem que pegar as ovelhas para poder pregar lá fora, certo? As ovelhas preparadas, ensinadas pelo pastor. Vamos lá. Esse é o melhor alimento para quem quer se lembrar até do dia do casamento. A maioria das pessoas pensa que os esquecimentos são apenas um sinal de começo irreversível de algo muito pior.
Mas de acordo com um estudo polêmico da Universidade de São Paulo... E nós também somos chamados de igreja. Quando você lê aqui o livro de Apocalipse, Jesus fala de comportamento no livro de Apocalipse, quando ele fala em relação a um lugar, chamando aquele lugar de igreja, ou seja, as pessoas daquele lugar foram consideradas igreja pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessas igrejas ele faz elogios, como também faz cobrança para o conserto do comportamento que não era adequado como o padrão que ele quer. Serve como exemplo para nós. Então vamos ver aqui, Jesus aparece e revela ao apóstolo João, na ilha de Patmos, o que acontece às igrejas. E diz assim, ó, nós vamos ler e vamos entender o padrão do Senhor Jesus Cristo. Em outros vídeos nós vamos entender o padrão do apóstolo Paulo, que é por isso que tem tanta confusão, tanta heresias, tanto paganismo, tanta doutrinação de homens trazendo, na verdade, legalismo para a vida das pessoas. Tem que ser do jeito que eles querem, como... Veja bem, ele está falando isso, por isso que tem tanto paganismo, que não sei o que, ele está falando por causa do apóstolo Paulo, que tem paganismo, tem essas coisas de botar título de pastor, de presbítero e assim vai. Ele está dizendo isso por causa do apóstolo Paulo, que tem esses paganismos, seu irmão. Misericórdia. Tem que ter cuidado com esses homens malignos, capelão, que fala mal dos nossos irmãos apóstolo Paulo, que fala mal da doutrina do Senhor, né? Misericórdia. Eles querem, falando do jeito que eles estão falando e quer que nós aceitamos tudo isso. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versos 9, diz assim: Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança, na fé em Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus que ele pregava, foi preso e condenado a viver o resto da vida naquele lugar até a sua morte, separado das pessoas. Ele foi confinado. E testemunho de Jesus Cristo. No dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como um som de trombeta, que dizia: Escreve em um livro o que vês e envia a estas 7 igrejas. E aí ele vai dar o nome, Jesus chama igreja, mas nesses lugares tinha pessoas, não é uma instituição religiosa. Um exemplo, a cidade de Éfeso, que o apóstolo Paulo escreve para Éfeso, são pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo, abandonaram seus costumes das trevas. Olha como ele fala, né? Não é uma instituição religiosa, é uma cidade. Porque ele é contra esse capelão, falso mestre capelão, ele é contra as pessoas que frequentam os locais, ok? Tem vídeo dele lá, ele é contra. Diz que é para ficar só em casa, não é para frequentar esses locais. Tá certo? Misericórdia. Suas características e suas práticas, e se converteram aos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tanto que ele vai dar aqui uma instrução agora do que deve ser a vida de cada um. Ele diz assim, ó. Carta à igreja de Éfeso, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita
e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Veja, cheio de enigmas, né? As pessoas que creram no Evangelho, nos ensinamentos que ele trouxe, nas boas novas. E não podes tolerar pessoas más. E que puseste à prova aqueles que mesmo se declaram apóstolos, mas não são. Veja, ele diz, quem está falando é Jesus. Vocês se declaram apóstolos, mas vocês não são. Este é o modelo do cristianismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês se consideram apóstolos, mas não são. Descobriste que eram impostores. Éfeso é a igreja que ele escreve primeiro. Vocês se dizem apóstolos, mas são impostores. Eu não dei esse título para vocês de apóstolos. Tens perseverado, suportando o sofrimento de toda espécie por causa... Chega, irmão, chega de doutrina de demônio, do capelão, né? Tudo aquilo que é mentira é doutrina de demônio, ensinos diabólicos, né? Então ele fala isso para dizer que não existe essa coisa de titular como apóstolo. Esse negócio de botar como apóstolo, ele está falando que foi do apóstolo Paulo. Falando mal do apóstolo Paulo. Todos aqueles 12 discípulos, eles foram chamados de apóstolo por Jesus Cristo. Misericórdia. Vamos aqui para a Bíblia. Vamos lá. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Salmos 78, tá? Salmo 78, deixa eu pegar aqui. Já achei aqui. Olha, Salmo 78, versículo 70. 70 diz assim, ó. Veja bem. Veja bem, viu? Versículo 70. Também escolheu a Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas. O versículo 71. Tirou do cuidado das ovelhas e as suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com a mão precavidas. Ok, capelão Nildo Menteiro. Ser pastor, o título de pastor, vem do Velho Testamento. Deus, ele deu o título de Davi de pastor. Davi, ele era pastor e ele era profeta. Pois é. 2 em 1. É 3 em 1. É 3 em 1, viu? 3 em 1. Davi era pastor, profeta e rei. Pois é. Pois é, os 3, 2. Quer mais, capelão? Vamos lá. Que história é essa que Deus não deu título para ser pastor, hein, capelão? Precisa Jesus estar mostrando ali, toda hora? O pastor, não sei quem, o pastor não precisa não. Eita, meu pai do céu. Vamos lá, tem mais, hein? Vamos lá. Vamos para João 21. Vamos para João 21. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui, irmão, para João 21. Deixa eu ver se é esse João aqui. Né? Vamos lá, para a grande verdade, hein? João 21. Deixa eu ver se é isso aqui. 24. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui.
Deve ser 1 João, né? Vamos lá, deixa eu ir lá. 1 João. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Não. Eu acho que eu ratei aqui, viu? Eu acho que eu ratei. Depois eu volto para aqui. Vamos lá para João 10. Vamos aqui para João. Vamos aqui para João 10. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Olha, aqui em João 10, tá? Ó. Em verdade vos digo, o que não entrar pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ô glória, ô glória. Tá vendo aqui, capelão? O próprio Jesus, viu? Ó. O próprio Jesus falando, ó. Aquele, porém, Jesus está falando aquele, porém, que entrar pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as ovelhas. Abre, né? Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas. E elas, bom, vamos aqui meditar aqui, ó. Esse texto aqui os irmãos já conhecem. Então Jesus se coloca também como pastor, como exemplo do pastor, né? Jesus, ele é o supremo pastor dos pastores. Então, o pastor, aquele que não entrar por essa porta, que é Jesus, ele não é pastor, não. É ladrão, é salteador. Deu para compreender esse contexto aqui? Você compreendeu, irmão? Eu vou ler aqui de novo para vocês entenderem. Olha só. Aquele, porém, que entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, todo aquele que é elegido por Deus como pastor, ou presbítero, ou apóstolo, profeta e assim vai, ele tem que passar pela porta que é Jesus. Então, tem muitos falsos pastores, apóstolos, presbíteros, ombreiros, que não vieram pela porta que é Jesus. Vocês compreenderam? Pois é. Então, aquele que vem pela porta, entra pela porta que é Jesus, Jesus fala que ele é a porta. Então, aquele que entra por essa porta que é Jesus, esse é o pastor das ovelhas. Compreendeu? Vamos para mais. Né? Então, Jesus aqui, ele se coloca como pastor, exemplo de um pastor que está para servir. Jesus é o pastor dos pastores, ok? Então, Jesus se coloca como pastor. Tá bem. Ele veio como pastor, Jesus, né? Jesus era pastor, sacerdote, profeta, rei e sacerdote. Jesus era tudo em um. Assim como Davi. Davi, né, como eu falei, Davi era rei, profeta e pastor, que pastorava, né, as ovelhas de Deus. Pois é, Nildo Mendes. Bom, vamos para mais. Vamos para Jeremias 23, olha só, viu? Provando aqui para o falso mestre capelão Nildo Mendeiro, que os pastores vêm desde o Velho Testamento, o título de pastor. Pois é. Ó, Mateus 23 diz assim, ó: ai dos pastores que destroem e dispensam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispensaste as minhas ovelhas. Olha aqui, Nildo Mendeiro, Deus falando com
os pastores que ele elegeu. Os pastores estavam dispensando as ovelhas, fazendo tudo errado. Pois é. Vamos para mais, hein? Das minhas ovelhas e afugentaste, e dela não cuidaste, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante da minha ovelha, de todas as terras, para onde as tiver afugentados, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e multiplicarão. Levantarei sobre elas, olha só, capelão Nildo Mendeiro, que você anda mentindo para as pessoas, né? Misericórdia. Olha só, o versículo 4. Levantarei sobre elas, olha só, pastores. Tem a letra S, pastores. Pastores que as pacentem e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Oh glória, oh glória! Isso é a vergonha desses capelão que fala mal do apóstolo Paulo. Está aqui, irmão. Jeremias 23, versículo 4. Levantarei sobre elas pastores. Isso é forte demais. Isso é forte demais. Então, Jesus veio como pastor e Jesus elegeu, o Espírito Santo elegeu homens para pastores, profetas, presbíteros. Vocês compreenderam? Pois é. Vamos para mais, hein? Vamos para mais. O próprio... Então, irmão, você vê falsos mestres. Essa coisa de pastores, cococó. Não existe pastores, pelo amor de Deus, irmão. São tudo carnais, desigrejados, que querem matar as ovelhas, que estão sendo apacentadas realmente por pastores verdadeiros. Agora, os pastores falsos, saia dela, povo meu. Não seja apacentado por bodes, por lobos, não. Sai dela, povo meu. Então, o próprio Deus, irmão, ele vai tirar o próprio Deus vai tirar suas ovelhas dos falsos apriscos e vai entregar para verdadeiros pastores. Existem verdadeiros pastores? Claro que sim. Certo? Não existe essa coisa, fica em casa, eu não preciso de pastor, cococó. Esses são os apóstatas da fé, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, se mais. Olha só, vamos aqui, para o versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um rei novo, justo e rei, que é rei, que reinará e agirá sabiamente, executará juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, e que nunca mais tirão tão certo como vive o Senhor, que fez subir o filho de Israel da terra do Egito. Deixa eu ver aqui rapidinho. Olha só aqui, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um rei novo. Então, aqui, amados irmãos, aqui Jesus, aqui Deus está falando de Davi. Não vá pegar esse texto, né, e botar assim para Jesus, né? Não. Esse texto aqui está falando de Davi, certo? Já você vai conhecer outro texto que eu vou mostrar para você, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos lá aqui, deixa eu ver aqui.
Bom, vamos aqui agora para deixa eu ver aqui, Jeremias 23, já peguei aqui, né? Cadê a caneta para marcar ali? Bom, acho que a caneta caiu. Vamos lá, irmão. Vamos para Ezequiel 34. Olha só. Ezequiel 34, ok? Vamos lá. Sobre pastores, hein? Ezequiel 34 diz assim, ó. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Ok, Nildo Mendeiro? Então, em Israel havia pastores. Havia sacerdote, pastores, profeta, ok, Nildo Mendeiro? Como é que você vem falar de uma coisa que você não entende? Certo? Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz assim, diz o Senhor, Deus. Ai dos pastores, ó. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Está vendo, Nildo Mendeiro? Os pastores é para apacentar as ovelhas de Deus. Ok? Comeis as gorduras e vestis-vos a lã e degolais os cavalos, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalece, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então hoje existe, irmão, esse tipo de pastores que querem dominar as ovelhas com rigor e dureza, assim como o calvinista, o ex-pastor Paulo Júnior, com rigor e dureza contra as ovelhas, maltratando as ovelhas. Esses calvinistas, né? Esses calvinistas, né, arrogantes, pois é, certo? Vamos lá, para mais, hein? Vamos lá. Com rigor e dureza, assim se espalharam por não haver pastor. Olha só, assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Ok, Maria? Então o que acontece? A ovelha que fica sem o pastor, um pastor humano que Deus elegeu, que apacenta as ovelhas, uma ovelha que fica sem pastor, ela vai ser alvo fácil de os lobos pegar ela, de os falsos mestres pegar ela. Ok, Maria? Pois é, aqui, ó. Olha aqui, ó. Certo? Olha aqui, ó. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os elevados outeiros. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem a procure ou a quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas. Então Deus, ele já tinha pastores. Deus já tinha elegido pastores para pastorar as suas ovelhas. Ok? A sua ovelha, pois se apacento a si mesmo e não apacento as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que eu encontrar as ovelhas dispensa, assim buscarei as minhas ovelhas, levar-o-ei de todos os lugares, para onde foram espalhados, no dia de nuvens e de escuridão. Tirar-o-ei de todos os povos, e congregareis
diversos países. Olha, tirarei dos povos e os congregarei dos diversos países, e as conduzirei e a introduzirei na sua terra. Apacentá-lo-ei no monte de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra. Irmão, veja essa parte aqui, ó. Tirá-lo-eis dos povos e as congregarei dos diversos países e a introduzirei, né? Versículo 14. Apacentá-lo-ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua passagem. Deitar-se-ão ali em boa passagem e terão pastos bons no monte de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentar-lhe-ei com justiça. Quando a vós, outras ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos bastam as boas passagens, a vez de pisar os pés, o resto dos vossos pastos, e não vos basta, e tendes bebido água clara, a vez de turbar o resto com os pés? Quanto a minhas ovelhas, elas pastam que a vez de pisado com os pés, e bebo que a vez de turvado com os pés. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com um lado e com o ombro dais empurrões com chifres, empeles as fracas e as para fora, e o livrarei a minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para ela um só pastor, e eles apacentará. Olha só, suscitarei para elas um só pastor, e eles apacentará. Ó, o meu servo Davi é que apacentará, ele lhe servirá de pastor. Ô glória! Iria apacentar as ovelhas de Deus. Davi seria o pastor, o renovo, ok? Então o Fábio, ele pega esse texto aqui e fica confundindo as pessoas, dizendo que esse texto aqui é Jesus, da casa de Davi, e assim vai. Pelo amor de Deus, irmão, né? Ok? Então tá aqui, porque tem muitas pessoas que dizem, né? Nunca existiu pastor, não sei o quê. Esses apóstatas da fé carnal. Está aqui a prova, tá? Existiu pastor desde o Velho Testamento e até o Novo Testamento, e até hoje existe o Espírito Santo eleger homens para pastores, presbítero, ombreiro, apóstolo, e assim vai. É dom de Deus, ok? Não é nas escolas de teologia, não. O verdadeiro pastor, apóstolo, profeta, presbítero, ombreiro, diácono, bispo, é Deus que prepara. Não é as escolas de homem aí, não, ok? Vamos lá. E livrarei minhas ovelhas para que já sirvam. Deixa eu ver. Suscitarei para elas um só pastor. E aqui está falando, irmão, é de Davi, ok? É de Davi, ok? Leia todo o contexto. Aqui está falando de Davi, um só pastor tal. Cada texto é um texto. Não se pode empurrar esse texto para outro canto, não, né? Aqui está falando, Deus está falando de Davi, tá? Farei com elas aliança de paz. Acharei com tal, aqui vem, tá? Vamos parar mais aqui. Deixa eu ver, Ezequiel, já li Ezequiel, Jeremias 23, Ezequiel 34, né? Irmãos, depois a gente continua o restante desse vídeo aqui, tá? Do texto bíblico sobre pastores, líderes no Novo Testamento também, tá bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos e fique atento com esses capelão. Fique atento com esses falsos mestres que querem perverter, perturbar o Evangelho, tá bom? Até mais.